A Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905 é um dos conflitos mais importantes, porém frequentemente esquecidos, do início do século XX, travada entre o Império Russo e o Império do Japão por interesses estratégicos na Manchúria e Coreia. A guerra abalou antigas suposições sobre hierarquias raciais e a suposta superioridade militar e tecnológica das potências europeias sobre as asiáticas. Pela primeira vez na história moderna, uma nação asiática não só desafiou um grande império ocidental em batalha, como também saiu vitoriosa. As consequências globais dessa guerra superaram o campo de batalha, mudando a diplomacia internacional, provocando agitação revolucionária na Rússia e incentivando movimentos anticoloniais na Ásia e África. As causas da guerra estavam profundamente enraizadas na rivalidade imperial, no nacionalismo e nas visões concorrentes de modernidade adotadas tanto pela Rússia quanto pelo Japão. Enquanto a Rússia buscava expandir sua influência no leste asiático como parte de uma missão imperial mais ampla, as ambições do Japão eram impulsionadas pelo desejo de se afirmar como uma grande potência legítima e evitar o destino trágico das nações colonizadas. A guerra foi marcada por cercos brutais, batalhas terrestres massivas e um dos confrontos navais mais decisivos da história moderna, a Batalha de Tsushima, onde a marinha japonesa aniquilou a frota do Báltico russa após sua longa jornada de meses ao redor do globo. Marcando um ponto de virada na política de poder global, isso expôs a fragilidade e as ineficiências do Império Russo, ao mesmo tempo em que solidificou o status do Japão como uma potência militar moderna, desafiando assim as suposições eurocêntricas e lançando as bases para futuros realinhamentos geopolíticos no século XX. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. As raízes da Guerra Russo-Japonesa estão na complexa teia de ambição imperial, rivalidade regional e instabilidade doméstica que caracterizava o leste asiático na virada do século XX. Tanto a Rússia quanto o Japão eram impérios em expansão, com interesses conflitantes tanto na Coreia quanto na Manchúria, regiões que se tornaram estrategicamente e economicamente vitais para suas respectivas visões de poder nacional. A guerra não resultou de um evento súbito, mas foi o ápice de anos de tensão, erros e desconfiança. A ascensão do Japão como potência regional começou após a restauração Meiji em 1868, quando o país iniciou uma rápida modernização estatal. Reconhecendo a vulnerabilidade das nações asiáticas ao imperialismo ocidental, ilustrada principalmente pela derrota da China nas Guerras do Ópio, o Japão buscou emular os modelos militares, industriais e administrativos do Ocidente. Na década de 1890, o Japão modernizou suas forças armadas e adotou uma postura imperialista como as potências europeias que antes temia. A vitória do Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895, marca sua estreia como potência militar regional. A guerra foi concluída com o Tratado de Shimonoseki, que concedeu ao Japão o controle sobre Taiwan e a península de Liaodong e reconheceu a independência da Coreia, colocando-a efetivamente dentro da esfera de influência japonesa. No entanto, os ganhos do Japão foram breves. A intervenção tripla de 1895, liderada pela Rússia, França e Alemanha, obrigou o Japão a devolver a península de Liaodong à China. O arrendamento de Port Arthur pela Rússia e a construção da Ferrovia Sul da Manchúria revelaram suas intenções sobre a região, gerando ressentimento duradouro em Tóquio. Enquanto o Japão era uma potência em ascensão, a Rússia já era um império estabelecido, que buscava portos de águas quentes no Pacífico para apoiar suas ambições navais e comerciais. O interesse da Rússia na Manchúria e na Coreia era motivado por fatores tanto estratégicos quanto econômicos. A conclusão da ferrovia transiberiana em 1903 e seu ramal pelo sul da Manchúria ampliaram muito a capacidade logística da Rússia na região. No entanto,
Os métodos de expansão da Rússia eram frequentemente lentos, burocráticos e marcados pela subestimação das dinâmicas locais, incluindo as capacidades do Japão. O governo russo, liderado pelo czar Nicolau II, considerava o Japão uma potência secundária e não via risco em ampliar sua influência no norte da China. A Rússia se recusou a retirar tropas da Manchúria após a rebelião dos Boxers em 1900, e sua presença crescente na Coreia preocupou a liderança japonesa, que via sua dominância regional ameaçada. Entre 1902 e 1904, as negociações diplomáticas entre a Rússia e o Japão fracassaram repetidamente. O Japão queria que seus interesses na Coreia fossem reconhecidos, em troca de aceitar o domínio russo na Manchúria. Enquanto isso, a Rússia adiava as negociações e reforçava sua presença militar na região. Essas ações foram vistas em Tóquio como sinais de má-fé e arrogância imperial, enquanto o Japão já havia firmado uma aliança vital com a Grã-Bretanha em 1902. A aliança anglo-japonesa previa que, se um signatário fosse atacado por duas ou mais potências, o outro o auxiliaria. Esse acordo não só deu confiança diplomática ao Japão, mas também impediu que outras potências europeias interviessem diretamente em favor da Rússia. No começo de 1904, o Japão já estava sem paciência. Em 8 de fevereiro de 1904, o Japão lançou um ataque noturno surpresa à frota russa em Porto Arthur, iniciando formalmente a guerra. O ataque preventivo mostrou a estratégia do Japão: agir rápido e decisivo antes que a Rússia mobilizasse todo o seu poder, já que a distância entre a Rússia europeia e o Extremo Oriente era grande. Ambos os impérios também tinham motivações internas. Na Rússia, o regime autocrático enfrentava agitação crescente, dificuldades econômicas e pedidos por reformas. Uma guerra externa permitia ao czar unir o povo e desviar o foco do descontentamento interno. Já o Japão via a vitória como crucial para garantir recursos, expandir território, legitimar sua modernização e desencorajar a colonização ocidental. A guerra se desenrolou como um conflito moderno, definido por combates industrializados, altas baixas e erros estratégicos, especialmente do lado da Rússia. Desde o início, a preparação e iniciativa tática do Japão contrastaram com o excesso de confiança, problemas logísticos e indecisão política da Rússia. A guerra foi travada tanto em terra quanto no mar, com grandes campanhas concentradas na Manchúria e na península de Liaodong, culminando por fim em um clímax naval dramático em Tsushima. Na noite de 8 de fevereiro de 1904, sem uma declaração formal de guerra, o Japão lançou um ataque surpresa com torpedos contra a frota do Pacífico russa estacionada em Port Arthur, atualmente Luchon, causando danos significativos. Embora não tenha sido uma vitória completa, esse ataque inicial refletiu a ênfase estratégica do Japão na iniciativa e na velocidade. A frota russa, isolada e desmoralizada, jamais recuperou sua força operacional. Em seguida, as forças japonesas desembarcaram na Coreia, avançaram rapidamente ao norte, ocuparam Seul e seguiram para o rio Yalu, na fronteira com a Manchúria. A Batalha do Rio Yalu, em maio de 1904, marcou o primeiro grande confronto terrestre. As forças japonesas venceram os russos, mostrando treinamento, coordenação e moral superiores. Um grande ponto de virada da guerra foi o cerco de Porto Arthur, que durou de agosto de 1904 até janeiro de 1905. Os japoneses, liderados pelo general Nogi Marusuke, atacaram repetidamente a fortaleza russa fortificada. O cerco foi longo e sangrento, com trincheiras e ataques frontais custosos. Apesar da forte resistência russa, os japoneses conquistaram colinas e posições de artilharia estratégicas que controlavam o porto. Então, em 2 de janeiro de 1905, o comandante russo, general Anatoly Stessel, rendeu Port Arthur de forma controversa e possivelmente prematura, entregando ao Japão uma grande vitória estratégica.
Com Port Arthur em mãos japonesas, a frota russa no Pacífico foi efetivamente neutralizada. Enquanto isso, forças japonesas e russas travaram várias grandes batalhas na Manchúria. A Batalha de Liueyang, entre agosto e setembro de 1904, foi o primeiro grande confronto terrestre entre ambos os exércitos. Mesmo em maior número, os russos do general Alexei Kurobatkin foram derrotados por má coordenação e tendência a recuar sob pressão. A vitória japonesa, apesar de cara, elevou o moral e aumentou a pressão sobre a logística russa. Outro confronto terrestre importante ocorreu na Batalha de Mukden, entre fevereiro e março de 1905, uma das maiores da história até então. Surpreendentemente, envolveu mais de 500.000 de soldados. Os japoneses, liderados pelo general Oyama Iwao, cercaram e manobraram os russos em uma operação complexa de 3 semanas. Embora não tenha sido uma retirada total, as forças russas foram obrigadas a se deslocar para o norte, abandonando importantes centros administrativos e de transporte. A dimensão da derrota chocou a liderança russa e enfraqueceu ainda mais qualquer apoio popular à guerra no país. O golpe decisivo na Rússia veio pelo mar. Com sua frota do Pacífico enfraquecida, a Rússia enviou a frota do Báltico, renomeada como Segunda Esquadra do Pacífico, em uma difícil viagem de 18.000 milhas do Mar Báltico ao leste asiático. A viagem, que durou mais de 6 meses, foi marcada por falhas mecânicas, baixa moral e incidentes diplomáticos, incluindo o disparo acidental contra barcos de pesca britânicos, no que ficou conhecido como o Incidente do Banco Dogger. Em 27 e 28 de maio de 1905, perto do Estreito de Tsushima, a frota russa foi interceptada pela marinha japonesa, comandada pelo almirante Togo Haihachiro. A Batalha de Tsushima foi um desastre total para a Rússia. Manobrada e superada em poder de fogo, quase toda a frota russa foi capturada ou afundada. Apenas alguns navios conseguiram escapar, e a vitória confirmou a supremacia do Japão no mar, encerrando efetivamente qualquer esperança realista de sucesso russo. Tsushima também teve uma poderosa ressonância simbólica. Uma potência asiática destruiu uma grande frota europeia em batalha aberta, algo sem precedentes no início do século XX. A Guerra Russo-Japonesa é tida como o primeiro grande conflito da era moderna. Ela contou com guerra de trincheiras, metralhadoras, arame farpado, artilharia de longo alcance, comunicação sem fio e a coordenação do transporte ferroviário para a movimentação de tropas, desenvolvimentos que prenunciaram as realidades tecnológicas e estratégicas da não tão distante Primeira Guerra Mundial. A batalha mostrou a importância do moral, inteligência e logística nos campos de batalha atuais. As forças japonesas mantiveram altos níveis de disciplina e unidade nacional, enquanto as tropas russas, muitas das quais eram recrutas mal treinados, sofreram com desorganização e baixo moral, corrupção, estruturas de comando ultrapassadas e dissidências internas que prejudicaram ainda mais o esforço militar russo. A guerra trouxe consequências profundas e duradouras para ambos os impérios e para o sistema internacional. Apesar da vitória estratégica e simbólica do Japão, a guerra expôs a vulnerabilidade do Império Russo e contribuiu para agitações revolucionárias internas. O conflito foi um marco na história do imperialismo e das relações raciais, indicando uma mudança nas dinâmicas de poder entre o Oriente e o Ocidente preconceituoso. A guerra foi um desastre total para o Império Russo. Militarmente, expôs profundas fraquezas do planejamento, comando e infraestrutura. A derrota minou a autoridade do czar Nicolau II e desacreditou a ideia de que a Rússia era uma grande potência moderna e capaz. O esforço de guerra havia sobrecarregado as capacidades logísticas da Rússia e revelou a vulnerabilidade de um império governado por uma burocracia rígida e instituições ultrapassadas. A derrota intensificou a agitação interna. A população russa, já sofrendo com más condições de trabalho, escassez de alimentos e repressão política, reagiu com indignação.
Em janeiro de 1905, durante a guerra, uma manifestação pacífica em São Petersburgo foi violentamente reprimida no chamado Domingo Sangrento. O massacre desencadeou a Revolução de 1905, provocando greves, levantes camponeses e motins, como o famoso no couraçado Potemkin. Para conter a agitação, o czar Nicolau foi obrigado a fazer concessões, levando à criação da Duma, a primeira Assembleia Nacional da Rússia. Apesar de seus poderes limitados e muitas vezes ignorados, a Duma simbolizou o enfraquecimento da autocracia. A guerra, de fato, expôs e acelerou a desintegração da autoridade czarista, uma tendência que culminaria na Revolução Russa de 1917. A guerra terminou oficialmente com o Tratado de Portsmouth, em setembro de 1905, mediado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt, que depois ganhou o Nobel da Paz por seus esforços. O tratado reconheceu o interesse japonês na Coreia e transferiu o arrendamento russo no sul da Manchúria. Apesar de encerrar as hostilidades, o tratado deixou ambos os lados insatisfeitos. A Rússia foi humilhada, mas manteve grande parte de seu território na Sibéria, enquanto o Japão ganhou prestígio e influência, mas não todas as reparações ou terras que esperava. O tratado também representou um marco na internacionalização da diplomacia asiática. Isso sinalizou a ascensão dos Estados Unidos como mediador nos assuntos globais e reforçou a inclusão do Japão na política de poder mundial. Já o Japão emergiu do conflito como potência global reconhecida. Seu sucesso militar surpreendeu o mundo e validou décadas de modernização, iniciadas com a restauração Meiji. A vitória deu ao Japão o controle sobre a Península Coreana e o sul da Manchúria, incluindo o arrendamento de Porto Arthur e o controle da ferrovia do sul da Manchúria. Apesar de esperar ganhos territoriais maiores, o Japão consolidou sua hegemonia regional, o que superou outros possíveis benefícios. A guerra marcou o começo da expansão imperial do Japão de forma mais assertiva e agressiva. Em 1910, eles anexaram a Coreia, iniciando um domínio colonial severo. Animado pela vitória, o Japão buscou paridade com as potências ocidentais e alimentou a ambição de dominar o leste asiático. No âmbito doméstico, a guerra reforçou a unidade nacional e aumentou o prestígio das Forças Armadas, especialmente o orgulho da Marinha. A insatisfação do Japão com as recompensas limitadas do Tratado de Portsmouth, especialmente sem indenização russa, gerou ressentimento entre nacionalistas japoneses, sentimento que ressurgiria no militarismo dos anos 1930. A guerra russo-japonesa teve um impacto psicológico e ideológico profundo em todo o mundo colonizado. A imagem de uma nação asiática derrotando um império europeu desafiou hierarquias raciais profundamente enraizadas. Na Ásia e África, a guerra virou símbolo do potencial anticolonial, e nacionalistas indianos, revolucionários vietnamitas e intelectuais africanos citaram o sucesso do Japão como prova de que a dominação ocidental não era inevitável. Até na Europa, a derrota causou choque. Suposições racistas sobre povos não ocidentais foram desafiadas, levando potências europeias, como a Grã-Bretanha, a tratar o Japão com mais cautela e respeito. A aliança anglo-japonesa foi renovada e ampliada, tornando o Japão cada vez mais reconhecido no cenário mundial, o que culminou com sua participação na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. No entanto, a vitória também teve um lado sombrio. Isso gerou um sentimento de excepcionalismo japonês e uma crença na necessidade da conquista imperial. Com o tempo, a memória do triunfo contra a Rússia seria distorcida em uma justificativa para o militarismo e o expansionismo, especialmente na década de 1930, quando o Japão buscava construir seu próprio império colonial em toda a Ásia Oriental e Sudeste Asiático. No imediato pós-guerra, muitos observadores ocidentais trataram a vitória do Japão como uma exceção inesperada, em vez de um sinal de mudança estrutural nas esferas do poder global.
Analistas europeus frequentemente atribuíram a derrota da Rússia à incompetência logística ou à decadência interna, em vez da superioridade tática e estratégica japonesa. A visão de mundo eurocêntrica teve dificuldade em aceitar a derrota de um império cristão branco para uma potência asiática. Havia alguns, especialmente na imprensa britânica e americana, que elogiavam a eficiência e a disciplina do Japão, mas isso frequentemente era apresentado de forma exótica ou paternalista, tratando a guerra como uma espécie de história única na vida. Mesmo assim, teóricos e estrategistas militares consideraram seriamente a derrota da Rússia. Figuras como Alfred Thayer Mahon analisaram as lições navais de Tsushima, enquanto generais europeus estudaram o cerco de Porto Arthur em busca de insights sobre artilharia moderna e guerra de trincheiras. No entanto, as implicações políticas mais amplas foram minimizadas por impérios ansiosos para manter a confiança em sua dominação global. Estudiosos recentes enfatizam o sofrimento de trabalhadores e soldados, vendo a guerra como catalisadora do despertar proletário, não apenas como evento militar ou geopolítico. No Japão, a vitória sobre a Rússia foi retratada na literatura, arte e educação como prova do lugar legítimo do país entre as grandes potências mundiais. Pesquisas recentes citaram a guerra russo-japonesa no contexto do declínio imperial. Historiadores como John W. Steinberg, Rottenkauner e J. N. Westwood enfatizaram como a guerra rompeu suposições raciais e geopolíticas, sendo cada vez mais vista como uma guerra de transição, moderna em sua tecnologia e escala, mas ainda enraizada nas ideologias imperiais do século XIX. Potências ocidentais como Alemanha e Grã-Bretanha deveriam ter aprendido com a derrota da Rússia, que a guerra moderna não seria nem curta nem gloriosa. A guerra russo-japonesa foi muito mais do que um conflito regional entre dois impérios em expansão. Foi um evento transformador que remodelou a ordem internacional, expôs a fragilidade de estruturas de poder antigas e sinalizou o início de uma nova era geopolítica. A vitória do Japão sobre a Rússia marcou a primeira vez na história moderna que uma potência não ocidental derrotou um império europeu em combate aberto, abalando as bases da ideologia imperial e das hierarquias raciais que sustentaram a política global por séculos. Para a Rússia, a guerra expôs a ineficiência e a corrupção no coração do regime czarista, e as falhas militares na Manchúria e no mar não apenas minaram o prestígio do império, mas também catalisaram a agitação interna que culminou na Revolução de 1905. Esse momento de crise iniciou uma trajetória de instabilidade política que acabaria culminando no colapso da dinastia Romanov pouco mais de uma década depois, mudando efetivamente o próprio curso da história do século XX.